Hoje estudaremos sobre o método literal de interpretação das profecias. Como vimos nas aulas anteriores, há adeptos do método literal de interpretação e há adeptos do método alegórico ou simbólico de interpretação das profecias. Se você está assistindo esta aula e não assistiu às aulas anteriores que tratam do tema, procure aí no canal O que a Bíblia Diz, na playlist Escatologia, para você entender sobre os pensamentos das diversas escolas de interpretação da profecia, como cada uma delas interpretam o arrebatamento, a segunda vinda de Jesus, a grande tribulação e o milênio, se de forma literal ou alegórica. Vamos à aula então. Vários escritores e comentaristas reconhecem que o método literal era o método usado pelos judeus, pelos primeiros cristãos e pelos pais da igreja. Hamilton, apesar de ser adepto do simbolismo, afirma o seguinte: é preciso admitir, francamente, que a interpretação literal das profecias do Antigo Testamento apresenta o cenário de um reino terreno do Messias, tal qual proposto pelos pré-milenaristas. Esse era o tipo de reino messiânico que os judeus do tempo de Cristo esperavam, com base numa interpretação literal das profecias do Antigo Testamento. Era esse o tipo de reino que os saduceus falavam quando ridicularizavam a ideia da ressurreição do corpo, extraindo do Senhor a declaração mais límpida das características da era vindoura que temos no Novo Testamento, quando ele lhes disse que erravam por não conhecerem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Os judeus esperavam o mesmo tipo de reino esperado pelos pré-milenaristas, que falam do lugar de primazia ocupado pelos judeus no reino judaico terreno, a ser estabelecido pelo Messias em Jerusalém. Então, a grande questão que tem que ser levantada sobre as profecias é: qual método de interpretação será empregado? Pois através do método é que se chegará à conclusão se haverá milênio literal ou simbólico, se o reino será terrestre ou apenas celestial, e se o arrebatamento é a ida dos crentes para o céu ou apenas um renascimento no espírito. Qual, então, é o método mais correto? O simbólico, alegórico ou o literal? Assista esse vídeo até o final e vamos aprender mais sobre este assunto. Vários foram os métodos de interpretação das Escrituras propostos ao longo do tempo. Por exemplo, o método alegórico, o místico, o conciliatório, o moral, o naturalístico, o mítico, o apologético, o dogmático, o historicístico e o histórico-gramatical. Para a escatologia, apenas dois são importantes: o histórico-gramatical, sinônimo de literal, e o alegórico. Qual desses devemos dar preferência? Veja essa citação que define o método alegórico. Qualquer declaração de supostos fatos que aceita interpretação literal e, no entanto, requer ou simplesmente admite interpretação moral ou figurada é chamada alegoria. De acordo com esse método, se referindo ao alegórico, o sentido literal e histórico das Escrituras é completamente desprezado, e cada palavra e acontecimento é transformado em alegoria de algum tipo, já para escapar de dificuldades teológicas, já para sustentar certas crenças religiosas estranhas. Dwight Pentecost expressa a preocupação de que o método alegórico, ao invés de interpretar as Escrituras, tem a tendência de distorcer a sua verdadeira essência, muitas vezes sob a justificativa de buscar uma compreensão mais profunda ou espiritual do texto. Ele destaca alguns perigos inerentes ao método alegórico que chamam a atenção. O primeiro é a falta de interpretação genuína. Ao citar Terry, ressalta que a principal falha reside na não interpretação efetiva das Escrituras. O hábito de menosprezar o significado comum e natural das palavras e permitir especulações fantasiosas resulta em uma interpretação
que não extrai o sentido legítimo da linguagem do autor. A liberdade ilimitada dá asas a todo tipo de interpretação fantasiosa que o intérprete possa desejar. Torna o método incapaz de produzir uma interpretação verdadeiramente apropriada, apesar de poder ilustrar algumas verdades valiosas. O segundo perigo apontado é a mudança na autoridade da interpretação. Ao adotar a alegoria, a autoridade básica deixa de ser a Bíblia e passa a ser a mente do intérprete. Isso abre espaço para distorções influenciadas pela posição doutrinária do intérprete, pela autoridade da igreja a qual pertence e por seu contexto social e formação, entre outros fatores. Aceitar o princípio da alegoria coloca o leitor à mercê dos caprichos do intérprete. O terceiro ponto aponta a fragilidade das conclusões do intérprete ao adotar o método alegórico. Sem meios sólidos de comprovação, o intérprete se torna incerto quanto às suas conclusões, dependendo apenas do ditame da igreja. A alegação de que o significado principal da Bíblia é secundário e que a espiritualização é o método principal abre espaço para uma imaginação e uma especulação desenfreada. Se utilizado para esvaziar as palavras do seu sentido claro e óbvio, a alegorização ou espiritualização merece crítica justificada. A Bíblia deixa muito claro que os primeiros cristãos aguardavam ansiosamente o retorno de Cristo à Terra e o dia em que ele restabeleceria seu reino em Jerusalém, como herdeiro do trono de Davi. Isso de forma literal, não simbólica. Os discípulos entendiam literalmente a promessa de Jesus que os 12 apóstolos se sentariam em 12 tronos para julgar e governar as 12 tribos de Israel. Eles celebravam não só a redenção pelo sangue do Cordeiro, mas também a coroação dos santos como reis e sacerdotes, para reinar sobre a terra. Ao longo do primeiro século, muitos foram perseguidos, mas acreditavam que reinariam com Cristo um dia. O Apocalipse trouxe a certeza dos 1000 anos do reino milenial antes do juízo final. Esses conceitos pré-milenistas se espalharam rapidamente pela Ásia Menor. Vemos esses ensinos em escritos de Papias, Justino Marte, Irineu, Tertuliano, entre outros. Eles esperavam o cumprimento literal das profecias messiânicas contidas no livro de Isaías, por exemplo. Irineu interpretava o capítulo 11 e 65 de Isaías literalmente e reagia contra aqueles que espiritualizavam essas passagens. Até meados do século II, a maioria dos cristãos mantinham firme a esperança no retorno de Jesus para reinar na terra por 1000 anos. A igreja primitiva enfatizava o reino milenial de Cristo, sendo chamado por vezes Kiliastas, do grego chilioi. Com o passar do tempo, porém, o fervor de alguns esfriou. Orígenes, influenciado pela filosofia grega, popularizou um método alegórico que espiritualizava o reino futuro, vendo-o como o período atual da igreja. Assim, negava um reino milenial literal. Outros, como Dionísio de Alexandria e Eusébio de Cesareia, também negava a literalidade do milênio, encarando as profecias de forma mística ou simbólica. Outro ponto importante que disseminou bastante o método alegórico foi quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Essa mudança ocorreu sob o reinado de Constantino. Nesse período, os líderes eclesiásticos abandonaram em grande parte a função de guias, servos, para seguir o modelo imperial. Com a mudança da capital para Constantinopla, surgiu um vácuo em Roma, permitindo que o bispo de Roma
assumisse uma liderança política mais proeminente, transformando a sua posição em uma autoridade real. Diante disso, muitos bispos passaram a enxergar suas igrejas como centros de poder. Rapidamente, a atenção se desviou da esperança gloriosa da igreja para se concentrar nos aspectos terrenos de poder e de autoridade. Como resultado desse processo, o amilenismo surgiu como a negação da crença de um reino futuro de Deus sobre a terra no sentido real, literal. Jerônimo, responsável por traduzir a Bíblia para o latim, expressou a visão de que a concepção de um milênio literal era uma ideia judaica. Ele espiritualizou o Apocalipse, associando-o ao período atual da igreja. Isso seria o verdadeiro milênio. Foi nesse contexto que surgiu o alegorismo das profecias, o amilenismo e a negação de um futuro reino de Cristo na Terra, de forma literal. Agostinho, que desempenhou o papel de bispo de Hipona, no norte da África, adotou uma abordagem mais figurativa do que literal ao discutir o milênio. Sua perspectiva sugere que o milênio teve início com a primeira vinda de Jesus e que a cada batismo representa uma espécie de primeira ressurreição, onde a alma é libertada da morte espiritual para reinar com Cristo na vida espiritual. Esse pensamento é expressado em sua obra A Cidade de Deus. Agostinho via os 1000 anos como uma figura de perfeição, associando a ideia de plenitude temporal. Há quem ache que Agostinho foi mais influenciado pela filosofia pagã de Platão do que pela própria Bíblia. Crítica compartilhada por muitos líderes eclesiásticos de nossa época. Ele defendia que a igreja seria o reino de Deus e aqueles mencionados nos tronos lá no Apocalipse eram os governantes da Igreja Católica, identificados como o Arraial dos Santos. Agostinho interpretava o aprisionamento de Satanás, conforme descritos em Apocalipse, capítulo 20, como um sinal de que a plena manifestação dos poderes do diabo não seria permitida durante o presente século. Assim, ele propunha que a igreja ocupasse o lugar do Império Romano, governando soberanamente sobre o mundo. O alegorismo profético e o amilenismo foram posteriormente incorporados às igrejas protestantes após a Reforma. Muitos teólogos dessas igrejas recusaram a ideia de uma restauração de Israel na terra, optando por espiritualizar as profecias do reino do Antigo Testamento e aplicá-las à igreja. Argumentavam que Israel, ao rejeitar Jesus, havia perdido as promessas feitas por Deus e a função e missão designada a Israel foram transferidas para a igreja. Algumas correntes teológicas contemplavam uma possível salvação futura para os judeus, apenas incorporando-os à igreja, mas sem atribuir-lhes um lugar especial para o plano divino. No século XVIII, a visão pós-milenista começou a ficar popular. Muitos pensaram que o anticristo papal poderia ser vencido e que os protestantes poderiam estabelecer o milênio antes da volta de Cristo. Popularizou-se a ideia de que Jesus só voltaria depois que 1000 anos de progresso colocasse o mundo sobre a autoridade do Evangelho e sobre o domínio cristão. Criam na vitória sobre o anticristo católico romano, o islamismo e o paganismo, pela conversão dos judeus e um poderoso reavivamento. Isso traria um longo período de prosperidade para a igreja antes do juízo final. O pós-milenismo dominou os Estados Unidos no século XIX, combinando com as filosofias do progresso da época, alimentado pelo iluminismo e a esperança no progresso da humanidade. Esse pensamento acreditava numa reforma moral e social. Visavam preparar a nação para a grande era milenial. Alguns eram crentes sinceros, como Charles Hodge, Benjamin Warfield,
entre outros. Estes assumiram a posição mais liberal e associavam essas ideias ao evolucionismo teísta. Todo o contexto histórico, social, cultural da época levava muitos cristãos verdadeiros a pensarem que eles estavam começando a implantar um milênio aqui na Terra. Esse otimismo todo de um milênio, sem a presença real e física de Cristo na Terra, desvaneceu-se com o declínio da crença da evolução humana em decorrência de 2 guerras mundiais logo no início do século XX. Após o período pós-guerra, o pós-milenismo perdeu a sua força. Você deve ter percebido que o alegorismo, o simbolismo das profecias está muito ligado à questão histórica e social da época em que se vive. Esse é um dos problemas do alegorismo. Ele pode mudar de acordo com a situação em que as pessoas estão vivendo. Em oposição direta ao método alegórico de interpretação, encontra-se o método literal ou histórico-gramatical. Veja essa definição do método literal. O método literal de interpretação é o que dá a cada palavra o mesmo sentido básico e exato que teria no seu uso costumeiro, normal, cotidiano, empregada de modo escrito, oral ou conceitual. Chama-se método histórico-gramatical para ressaltar o conceito de que o sentido deve ser apurado mediante as considerações históricas e gramaticais. Interpretar literalmente significa entender conforme o significado normal e comum das palavras. Se o texto muda o seu sentido, o método de interpretação deve adaptar-se. Existem fortes razões para adotar o método literal. Em defesa deste enfoque, podemos argumentar o seguinte: o sentido literal é a abordagem comum em todas as línguas. O sentido secundário dos documentos dependem de um sentido literal prévio dos termos. A maioria da Bíblia faz sentido se interpretada literalmente. O método literal não exclui figuras de linguagem, símbolos ou alegorias, mas se ajusta conforme o necessário. É um freio saudável para a imaginação humana. É consistente com a natureza da inspiração, que se baseia na linguagem. A revelação divina foi dada de forma precisa para que os pensamentos de Deus fossem comunicados e compreendidos. Isso favorece a interpretação literal, pois o método alegórico pode obscurecer a mensagem. O Novo Testamento, ao usar o Antigo, o faz de maneira literal, reforçando a validade desse método. Profecias cumpridas na vida de Jesus, em seu ministério e morte, confirmam que o cumprimento foi literal. Embora algumas profecias do Novo Testamento possam ser interpretadas parcialmente, isso não nega o cumprimento literal completo para o futuro. Assim, há evidências que respaldam a validade do método literal de interpretação. Veja algumas vantagens do método literal. O método literal de interpretação bíblica apresenta diversos benefícios que o tornam mais recomendável do que o método alegórico. Primeiramente, a abordagem literal se fundamenta em fatos objetivos, como gramática, lógica, etimologia, história, geografia, arqueologia e teologia. Isso oferece uma base sólida e objetiva para a interpretação. Além disso, o método literal funciona como um controle, parecido com o método científico, onde decidimos aceitar ou rejeitar interpretações com base na justificação. Tudo que destoa dos padrões deve ser refutado ou visto com ceticismo. Isso ajuda a evitar interpretações de duplo sentido das Escrituras, garantindo a sua integridade. Outra vantagem do método literal é o sucesso histórico desse método na exposição da Palavra de Deus. A exegese verdadeiramente se consolidou com o literalismo de Lutero e de Calvino.
marcando o início da iluminação das Escrituras. Este é um método consagrado pela tradição escolástica do protestantismo conservador, adotado por renomados exegetas cristãos. Adicionalmente, o método literal nos fornece uma autoridade básica para testar as interpretações individuais, enquanto o método alegórico depende de uma abordagem racionalista do intérprete ou de um sistema teológico pré-determinado. O literal permite a comparação entre passagens da própria Escritura. A palavra de Deus, como padrão de autoridade, serve como base para verificar toda a verdade. E, por fim, o método literal liberta tanto da razão quanto do misticismo, tanto do raciocínio superior ou de uma experiência mística como requisito para a interpretação. Não é necessário um treinamento especial ou habilidades intelectuais, nem a busca por percepções místicas. A compreensão do que está escrito de maneira comumente aceita é suficiente, permitindo que qualquer leitor médio interprete as Escrituras por si mesmo. O método dominante de interpretação entre os judeus da época de Jesus certamente era o literal. Veja essa citação. A interpretação alegórica das Escrituras Sagradas não pode ser historicamente comprovada como a que prevalecia entre os judeus a partir do cativeiro babilônico. Tampouco se pode provar que tenha sido comum entre os judeus na época de Cristo e de seus apóstolos. Embora o Sinédrio e os ouvintes de Jesus muitas vezes recorressem no Antigo Testamento, jamais deram indícios de adotar uma interpretação alegórica. Mesmo Joséfo jamais recorre a ela. Os judeus platônicos do Egito começaram, no primeiro século, em imitação aos gregos pagãos, a interpretar o Antigo Testamento alegoricamente. Filo de Alexandria destacou-se entre os judeus que praticavam esse método. Ele o defende como algo novo e até então desconhecido, e por essa razão contestado por outros judeus. Jesus nunca esteve, portanto, numa situação em que fosse obrigado a adaptar-se a um costume dominante de interpretar alegoricamente as Escrituras. Tal método não era utilizado na época entre os judeus, certamente não entre os judeus da Palestina, onde Jesus viveu e ensinou. Os antigos profetas hebreus anunciavam a vinda de um dia terrível do Senhor, em que a ordem vigente seria abruptamente transformada. Profetas posteriores previram um dia de restauração para os exilados, quando a natureza seria miraculosamente modificada e um reino davídico ideal seria instituído. Profetas subsequentes retrataram a chegada de um reino divino, real, verdadeiramente literal, no qual os fiéis desfrutariam de bênçãos milenares. Os primeiros cristãos aguardavam ansiosamente a vinda iminente de Jesus, vindo nas nuvens, tal como haviam visto subir aos céus. Nesse sentido, o milenarismo pode justamente alegar basear-se na Bíblia. Sem dúvida, há certos escritores bíblicos que esperavam um fim catastrófico para o mundo, descrevendo os dias como angustiantes que precederiam o desfecho final, proclamando o retorno visível do Cristo celestial e desejando ver a Nova Jerusalém. Qualquer tentativa de fugir das características literais da visão bíblica é fútil. Desde Orígenes, alguns intérpretes das Escrituras buscam refutar expectativas milenaristas, afirmando que até as declarações mais dramáticas sobre a volta de Jesus deveriam ser entendidas figurativamente. Também diz que Daniel e Apocalipse são livros altamente místicos e alegóricos, e não se referem a eventos reais, passados, presentes ou futuros, mas possui apenas um significado puramente espiritual.
Tais artifícios são meras evasivas para harmonizar a Bíblia com as condições atual, desprezando a vívida expectativa dos antigos. Os judeus, aflitos no período dos Macabeus, ansiavam não por um fim figurado de suas angústias, e sim por um fim literal. Daniel lhes prometeu nada menos do que estabelecimento de um reino, de um novo regime celestial. Da mesma forma realista, um escritor cristão primitivo escreveu sobre ver o Filho do Homem vindo nas nuvens e o reino de Deus chegando em grande poder e glória. Imagine o impacto em Marcos se ele dissesse que tais expectativas já haviam sido cumpridas nas aparições de Jesus após a sua ressurreição, ou nas experiências estáticas e espirituais dos discípulos no dia de Pentecostes. É claro que não era isso que Marcos e os outros escritores pensavam. Os pré-milenistas têm razão de protestar e se defender contra o alegorismo ou a espiritualização das passagens bíblicas relevantes. Estas passagens devem preservar a linguagem bíblica, sem distorcer ou alterar o seu significado original. A interpretação literal da Bíblia iniciou com Esdras. Esse método tornou-se a base do rabinismo. Foi aceito e utilizado pelos autores do Novo Testamento, até mesmo para interpretar o Antigo Testamento, e igualmente empregado por Jesus e seus apóstolos. Os primeiros pais da Igreja adotaram um método literal, até Orígenes, quando surgiu a alegoria para harmonizar ao platonismo com as Escrituras. Posteriormente, a influência de Agostinho introduziu a alegoria na Igreja institucionalizada, encerrando a exegese correta. Esse sistema perdurou até a Reforma, quando a interpretação literal foi firmemente restabelecida. Apesar de tentativas posteriores de ajustar a interpretação a credos adotados, o método literal persistiu e se tornou a base da exegese correta. Conclui-se, portanto, pelo estudo da história e da hermenêutica que a abordagem original e aceita para interpretar a Bíblia foi o método literal, utilizado por Jesus, o maior intérprete, e também por seus seguidores primitivos. Outros métodos surgiram para promover visões heterodoxas. Portanto, o método literal deve ser aceito como base para uma interpretação sólida em qualquer área da doutrina atual. Essas definições do método literal e do método alegórico é muito importante nos estudos da escatologia. Por isso que eu falei aqui para vocês do histórico desses dois tipos de interpretação, que nós devemos, para o bem da interpretação saudável da palavra, optar pela interpretação literal, sempre que possível. É claro que, em determinadas situações, como já foi falado em outras aulas, o simbolismo é necessário. As figuras de linguagem são necessárias, mas tudo isso parte de um pensamento inicial literal. Diante do exposto, nos parece mais aconselhável interpretar as profecias bíblicas de forma literal e não simbolizá-las. Daqui para frente, quando estudarmos determinados eventos, claro que nós devemos sempre priorizar a forma literal, naquilo que é possível, naquilo que não for absurdo para a interpretação bíblica. Eu sou Hildeberto, este é o seu canal O que a Bíblia Diz. Peço que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe o seu like e comentários e ative o sininho das notificações para quando lançarmos novas aulas. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.